Israel e Hamas chegam a um acordo para a libertação de 50 reféns que estão sendo mantidos na faixa de Gaza. Isso durante uma pausa na guerra que deve durar 4 dias. O início da paralisação deve ser anunciado dentro das próximas 24 horas. E, se bem sucedida, vai ser a primeira cessação nas hostilidades. Vai parar, né? Essa troca de bombardeios aí desde o começo do confronto. Começou em 7 de outubro. Em troca, o Hamas afirma que 150 mulheres e adolescentes palestinos serão libertados de prisões israelenses. O grupo islâmico diz também que a pausa vai permitir a passagem de centenas de comboios de ajuda humanitária. Terão a passagem autorizada pela faixa de Gaza, né, essa ajuda, esses insumos. Apesar do anúncio do acordo, o território amanheceu ainda sob ataque das forças de defesa de Israel, antes da confirmação do início da pausa. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou claro que a cessação das hostilidades é apenas uma medida temporária e ressaltou ontem que a guerra vai sim continuar. Eu gostaria de começar esse encontro com uma afirmação que precisa ficar clara. Tem muita bobagem por aí no sentido que nós vamos parar com a guerra depois dessa pausa para a devolução dos nossos reféns. Eu vou ser claro, nós estamos em guerra e vamos continuar em guerra. Vamos continuar até alcançarmos nossos objetivos, eliminar o Hamas, conseguir resgatar todos os nossos reféns e garantir que não haja nenhum elemento em Gaza que ameace a Israel. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, avalia que a pausa poderá ser utilizada com objetivos militares por Israel. O especialista considera que o Estado judaico poderá aproveitar o momento para ampliar a presença de tropas na faixa de Gaza. O exercício militar é só o meio. A guerra tem uma finalidade que é política. É este o ponto. A guerra resolve a questão militar. O passo seguinte, o dia seguinte, é uma decisão política. Qual é a decisão política de Israel que está atrás desse não cessar-fogo? Vai ocupar Gaza inteira. Aliás, já está pressionando para que os 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza sejam concentrados numa região chamada Al-Mawasi, que é no sul, que é um pequeno território, veja o tamanho, é um território de 1,5 km de largura por aproximadamente 15 de comprimento. Colocar os 2 milhões de palestinos da Gaza aí como um primeiro passo, um primeiro estágio para tirá-los da região de Gaza, seja para o deserto do Sinai, seja para outra função. Em outras palavras, Israel está usando agora em Gaza aquilo que já fez na Cisjordânia, em expulsar militarmente os palestinos e tomar conta da terra. Importante a gente ouvir isso, porque há muitas pessoas se perguntando, e depois desses 4 dias? O que acontece? Alivia? Alivia. Resolve? Não, muito longe disso. O conflito continua, apesar dessa pausa temporária, assim que de fato ela for iniciada. Apesar de a ONU ter demandado a realização dessa pausa humanitária na resolução aprovada pela Assembleia Geral, a paralisação de agora decorre da decisão entre as duas partes, ou seja, não tem a ver com essa resolução. O professor Leonardo Trevisan diz também que os reféns são usados politicamente, tanto por Israel quanto pelo Hamas. Se a gente olha para a questão dos reféns, a gente observa que eles têm uso político, não é só para um lado. É claro que o Hamas se defende e faz um uso político do refém. A direita pesada, mais dura, israelense, também faz. Porque enquanto os reféns estiverem na mão do Hamas, este é o motivo perfeito para a guerra não parar e para que mais vezes, para que o exército de Israel aprofunde a sua intervenção e realmente abra espaço cada vez maior para uma presença do comando israelense no território de Gaza. Mais cedo, o presidente Lula se manifestou sobre a guerra durante a cúpula extraordinária do BRICS, realizada à distância. O chefe do Estado brasileiro repetiu as palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que tratou a faixa de Gaza como um cemitério de crianças. O Brasil condenou de maneira veemente os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro contra o povo israelense. 3 brasileiros
foram vítimas desses ataques. Em várias ocasiões, reiteramos o chamado pela liberação imediata e incondicional de todos os reféns. No entanto, tais atos bárbaros não justificam o uso de força indiscriminada e desproporcional contra civis. Estamos diante de uma catástrofe humanitária. Os inocentes pagam o preço pela insanidade da guerra, sobretudo mulheres, crianças e idosos. O elevado número de mortos, mais de 12 mil pessoas, sendo mais de 5 mil crianças, nos causa grande consternação e ainda 29 mil feridos e 3.750 desaparecidos, dos quais muitos são crianças. Como bem disse o secretário-geral da ONU, Gaza está se tornando um cemitério de crianças. O primeiro-ministro do Catar se manifestou agora pela manhã nas redes sociais, agradeceu o papel dos Estados Unidos na negociação dessa pausa, porque foi isso, né? O acordo veio a partir de uma costura envolvendo os Estados Unidos e o Catar. Mohammed bin Hammam disse esperar que o acordo possa abrir caminho para uma tratativa mais abrangente e que finalmente coloque um fim à guerra. Mas a cena que a gente espera ver, né, Sheila, e que venha hoje, que venha nessa quarta-feira, é a libertação dos reféns israelenses, é a saída desses reféns e a chegada em segurança a Israel, aquela recepção das famílias, vai ser muito emocionante. Demais, demais. Tem um planejamento que foi divulgado, mas não se sabe se de fato ele será cumprido dessa forma, de liberação de 12 reféns por dia. Até ultrapassar um pouquinho 50 eventualmente, né? Mas que não seriam todos de uma vez só, que seriam 12 por dia. Vamos ver se isso acontece ainda hoje. Tomara que aconteça mesmo.